Olá, senhores, sejam muito bem-vindos, tudo bem? Professor Dorival Conte Júnior, língua portuguesa é a minha disciplina aqui no Vencendo Concursos e também a matéria de redação, né? A disciplina de redação, tanto a redação oficial como a redação dissertativa e a redação discursiva também são disciplinas que fazem parte aqui dos nossos estudos aqui no Vencendo Concursos. Você está vendo na tela aí mais uma oportunidade de emprego público, desta vez agora auxiliar técnico de educação, concurso do SME, da Secretaria aqui de São Paulo. Então, para você que pretende, que é a sua área de atuação e pretende prestar esse concurso, eu vou trazer aqui, como sempre, a gente faz, né, aplicação do edital, a gente traz a análise do edital. A gente vai fazer aqui neste vídeo a análise do edital de língua portuguesa, depois um separado aí para vocês na análise do edital da redação discursiva. Então, vamos acompanhar aqui a parte de língua portuguesa agora aqui. Bom, nós vamos ter aqui, no auxiliar técnico de educação, essas disciplinas que você vê na tela e com o destaque, né, obviamente aqui, né, você vê o destaque para a língua portuguesa, que é o nosso assunto neste vídeo, ok? O edital vai trazer a seguinte informação, eu vou ler com vocês aqui, depois vou explicar o que você deve estudar disso tudo aqui. Concepção de linguagem verbal em seu processo de interlocução e sua relação com todas as áreas de conhecimento, quanto ao domínio das capacidades de leitura e também de escrita para os diferentes gêneros e práticas sociais. Mais um item aqui, o uso da variação culta da língua escrita para produção de textos, já que você vai produzir um texto aqui, né? Leitura e compreensão de diferentes gêneros textuais, distinção entre variedades linguísticas, como, por exemplo, categorias sociais e contextos de comunicação, registros de formalidade e informalidade, aquilo que faz parte do cotidiano, do nosso dia a dia, e estratégias de articulação do texto, como os mecanismos de coesão e coerência. Bom, traduzindo esse edital, que não é um edital comum, como em outras provas, né, em outros concursos que traz o edital de língua portuguesa, com os assuntos específicos, por exemplo, ortografia, acentuação, concordância, regência, etc. Então, o que traz muita dúvida aos candidatos em relação a esse tipo de edital, haja vista que não é a primeira vez que nós trabalhamos com esse tipo de assunto, já trabalhamos em outros momentos, inclusive o próprio concurso de São Paulo e outros concursos também em outros municípios e outros estados. As bancas examinadoras, na área de educação, a parte de língua portuguesa, eles costumam trazer textos como esse que você vê aí do edital e muitas pessoas têm dificuldade de saber o que eu tenho que estudar de língua portuguesa. Bom, de acordo com o que está no edital, traduzindo isso, como você vai produzir textos, né, você vai fazer uma parte discursiva, a produção de um estudo de caso e 2 questões discursivas, então, obviamente, você vai escrever, né, naturalmente, você vai escrever em língua portuguesa e óbvio que você deve seguir as regras da norma padrão. Então, traduzindo de uma forma bem simples, o que você tem que estudar na parte de português, já que o edital apresenta língua portuguesa e apresenta esse texto que você viu aí na tela, que você está vendo, que nós lemos aqui. Parte geral da língua portuguesa, ortografia e acentuação, óbvio, né, porque você vai desenvolver um texto. Pode haver uma pergunta, um questionamento lá na prova objetiva a respeito de ortografia, ou seja, grafia e acentuação? Pode, o edital ele menciona isso. Se isso vai acontecer, é uma outra história, mas pode haver uma questão sobre ortografia. Pode ter uma questão sobre, por exemplo, correlação de tempos e modos verbais. Sim, né, o edital também menciona isso de uma forma implícita, já que você vai desenvolver um texto e óbvio que você vai construir por meio de parágrafos, né, por meio de períodos, de frases, e óbvio que essas frases, essas orações, elas terão verbos, e esses verbos estarão conjugados, quer seja no pretérito, presente ou no futuro, terão os modos também, indicativo, subjuntivo, imperativo. Além disso, na concepção de verbos, nós temos também na construção do texto a concordância verbal nominal, a regência, a crase, né, a famigerada crase, o acento indicativo de crase, pontuação, colocação dos pronomes numa frase, e por fim, como menciona aí no último item abaixo aqui, ele menciona ali, ó, os critérios de articulação de texto, e esses critérios são formados principalmente por coesão e coerência. E os elementos de coesão de um texto são chamados elementos conectores,
são responsáveis, esses elementos são responsáveis pela coesão textual, eles estão lá na parte de análise morfológica da gramática, que são as conjunções, as preposições, os pronomes. Então, resumindo, pessoal, o estudo da gramática de uma maneira geral, desde a ortografia, que compreende a grafia das palavras, a grafia correta, acentuação, concordância, regência, colocação pronominal, pontuação, o uso adequado dos pronomes, isto, isso, esse, aquele, pontuação principalmente, né, quando você desenvolve um texto. Então, minha sugestão em relação ao preparo, não só na matéria de português, mas também isso vai refletir na sua produção de texto. Então, o que vai ser corrigido lá no seu texto? Provavelmente, a banca examinadora, na maioria das vezes, quando você tem uma prova com redação, não importa qual tipo de redação, normalmente as partes principais de análise da gramática, elas são colocadas na prova objetiva. Essa parte principal na construção de um texto. Por exemplo, concordância, regência, crase, colocação pronominal, pontuação, uso adequado das conjunções, ortografia, como eu disse aqui. Então, a sugestão, né, que eu dou aqui para você que pretende prestar esse concurso: faça o estudo geral da gramática, como se você fosse prestar um concurso com esses assuntos: ortografia, acentuação, concordância, regência, nominal e verbal, acento de crase, colocação pronominal, correlação dos tempos e modos verbais, uso adequado dos elementos conectores, como conjunções, preposições, pronomes relativos principalmente, e a parte de pontuação. Então, a minha sugestão é o estudo da gramática de uma maneira geral, tal qual nós temos aqui na nossa plataforma, as aulas gravadas específicas para todos esses assuntos que eu mencionei a você. Então, a tradução aqui, a explicação desse edital, publicado em língua portuguesa. Um outro questionamento que me fazem também, me perguntam assim: com esse tipo de edital, conforme é apresentado aqui, a banca examinadora, que no caso aqui é a FUNESP, eles podem fazer uma questão, por exemplo, de acento de crase? Sim, podem. Sim, dentro do edital traz isso. Eu vou até especificar para vocês isso aqui. Vou voltar aqui. Quando ele menciona aqui, uso da variedade culta da língua escrita para a produção de textos, é porque você vai produzir um texto. Essa norma culta, essa variedade culta, ela diz respeito a todas as regras gramaticais, como pontuação, regência, crase, acento de crase, os acentos, ortografia, acentuação, correlação verbal. Olha aqui, quando ele menciona concepção de linguagem verbal, é a linguagem escrita. Então, o texto ele pode apresentar, sim, na sua prova objetiva, qualquer questão relacionada a qualquer assunto da norma padrão. Então, para você se preparar não só para a prova de português, como também para as outras matérias, os conhecimentos específicos, né, as legislações, diretrizes, os currículos, e também para a prova de matemática, né, que aparece aqui no edital de vocês, todos esses assuntos serão cobrados por meio de escrita, óbvio, né, e essa escrita é em língua portuguesa, naturalmente. Para você entender, para você interpretar e compreender um texto, é preciso que você conheça as regras da norma padrão. Então, minha sugestão final: estude toda essa parte gramatical que eu citei aqui para vocês, tá bom? Para você ficar bem preparado para essa prova aí. Você vai traçar aí um plano de estudos. Por meio aqui do nosso site, do nosso curso, nós temos as aulas, obviamente as aulas gravadas aqui, de todas as disciplinas das quais você necessita, com o material incluso, que nós chamamos isso de base forte. E depois nós temos também a parte de legislação, haja vista que isso vai ser bem cobrado na sua prova, com as respectivas leituras e marcações por assuntos e temas e, obviamente, as questões. Né? E nessas questões, você, por meio das revisões, os resumos, mapas e fichas. Então, o plano de estudo ele vai seguir esse critério aqui. Então, vocês têm um interesse em prestar o concurso do SME aqui de São Paulo, Auxiliar Técnico de Educação, nós temos aqui o curso Gabaritando Auxiliar Técnico de Educação. E eu quero mostrar para vocês, que ainda não conhecem,
quais são as vantagens desse curso. Não só as vantagens, mas os bônus também vocês terão, o valor de lançamento também. Vantagens aqui são inúmeras. Então, por exemplo, aqui, só de você ter o acesso imediato e mais ilimitado, porque você fez a matrícula, concluiu, já pode acessar qualquer momento, quantas vezes você quiser, de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado, não importa. Quantas vezes você quiser assistir às aulas, você vai assistir. Também as vantagens que você vai ter. Teoria e questões comentadas, que são centenas de questões comentadas por todos os professores das matérias, né, das disciplinas que vão ser questionadas na sua prova, junto com o material também em PDF, acompanhando essas questões aqui. Bônus, caderno de questões, mais questões ainda. Então, além dessas questões que vocês têm aqui, o bônus, vencendo concursos, vai dar para você também um caderno de questões. Além disso, você terá direito a 2 simulados, a revisão de véspera, que é muito importante, e as 2 redações aqui que serão corrigidas, nós vamos tratar aqui no nosso próximo vídeo. Valor de lançamento era R$ 497, o lançamento por R$ 297, ou 12 vezes de R$ 29,65. Então, caso você tenha interesse, você pode entrar em contato com esse número WhatsApp que você vê na tela, ou então para você conhecer a plataforma aqui, você já pode clicar nesse link abaixo para você fazer a matrícula já imediatamente. Tá? Então não perca seu tempo, porque quanto antes você começar a estudar, melhor. Dá tempo de você se preparar ainda, a prova é em janeiro, nós estamos aqui em novembro, você vai dizer, mas tem 2 meses só, mas dá para fazer isso, porque isso compreende muito a parte de leitura. Talvez o que vai dar um pouquinho mais de trabalho é a parte da matemática, né, que consta aqui no edital, e a parte da língua portuguesa, mas com leituras e com treinamento por meio das nossas questões e das nossas aulas, eu tenho certeza de que você estará realmente aprovado ou preparado para ser aprovado nesse concurso. Te vejo na plataforma, clica no link abaixo e venha estudar conosco. Abraço para vocês e fica ligado que depois eu vou trazer um vídeo sobre a análise da redação discursiva que vocês vão fazer. Obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo.